Olá, tudo bem? Voltei aí, semana passada era semana de prova, então acabei não fazendo vídeo, tive que entregar notas e aí não consegui fazer um vídeo, estudar para fazer um vídeo, no qual a gente tem que se dedicar muito para não falar coisas erradas aqui, tá? Hoje eu vou falar da formação das classes sociais, como que surgiu a divisão das classes sociais. Então, para falar dessa divisão, dessa formação das classes sociais aqui no Brasil, então eu vou fazer um recorte histórico já de 1500 até hoje. Então, para vocês terem uma ideia de como é complexo isso e a gente herda de forma muito visível essa formação de classe. Bom, em 1500, quando o português chegou aqui, não existia classe social. O índio não existia pobre ou rico, não existia chefe e trabalhador, ou empregado e patrão. Não existia nada disso. O índio ia achar muito estranho alguém chegar e dar uma ordem para ele. Fala, faça aquilo ali. Ele não ia fazer. Então não havia, a terra era de todos, todo mundo tinha o que se alimentar, tinha como viver, tinha a sua ferramenta, a sua casa, tinha tudo o que ele precisava para existir, inclusive seus remédios. Muitos remédios que nós consumimos hoje vêm de origem indígena. Então, criou-se já ali em 1500 algo que o português viu, chegou aqui, viu os índios, já se criou uma separação, somente depois que os portugueses chegaram, que era entre o civilizado, que era o português, o branco, o cristão, para os portugueses, né? Os portugueses vieram aqui e mataram todo mundo. E os selvagens, que eram os indígenas. Então a primeira divisão de classe nossa, em 1500, foi depois da chegada dos portugueses, que colocaram já o índio, que não era cristão, como selvagem. Entenderam a cultura do índio, entenderam que ele tinha tudo para sobreviver, que ele sabia trabalhar, que ele sabia o processo que ele tinha que fazer para construir sua casa, sua roça, sua comida, sua alimentação. Bom, o índio era o selvagem, então, como o próprio Pero Vaz de Caminha escreve na primeira carta, nós já começamos a nossa história com uma literatura, né, que ele fala que é a terra de bons ares, de muitas águas, mas o principal a fazer nessa terra é trazer a fé cristã, trazer a palavra de Deus, que não foi muito bom para os índios, né? Diga-se de passagem que muitos deles morreram, tá bom? Muitos deles não, 90% deles morreram, muito não, né? Quase todos morreram por doenças e arma de fogo, né, e etc. Bom, depois disso, como era muito difícil dar ordem para o índio, houve várias batalhas, não foi um processo fácil de colonização, houve as batalhas, as guerras, os índios perderam essas batalhas, né? Tem grandes chefes guerreiros dos índios, famosos até hoje, Cunhabebe, Araribóia, né, entre outros aí. Os portugueses pensaram, olha, não dá para trabalhar com o índio, ele não conhecia metalurgia, ele não conhecia a prática de escravidão, para ele era muito difícil, escravidão por trabalho, os índios não entendiam, então eles trouxeram o negro, por esse motivo. O negro já sabia trabalhar com a cana-de-açúcar, que foi o elemento, a segunda riqueza no Brasil, já sabia trabalhar com a metalurgia e já sabia trabalhar de forma escrava, que já havia escravidão lá nas ilhas portuguesas, que eles já trabalhavam com a escravidão. Então se formou uma classe social assim, os senhores de terra e os negros. É lógico, se a gente pesquisar mais, a gente vai ver que entre os negros já havia uma divisão também. Você tinha o boçal, que era o trabalhador braçal, né? Então aquele cara que vai cortar a cana, aquele cara que vai trabalhar de forma mais pesada, e você tinha o ladino. O ladino era o escravo de ganho, aquele que ia fazer comércio, que aprendia a falar melhor o idioma, aprendia melhor o sistema de contagem, então ele ia trabalhar com moeda, então ele trabalhava na casa do senhor, ele tinha uma vida pouco... Sendo escravo é difícil falar uma vida boa, mas uma vida melhor do que o boçal, que era aquele trabalhador mais braçal mesmo, com trabalho pesado. Dentro dessas duas classes, né, esse universo brasileiro, que era da Casa Grande, da Senzala, como Gilberto Freire fala, ainda tem uma classe do meio, que eram os desclassificados. Quem que eram os desclassificados? Filhos de branco com negro, mulato, o próprio nome diz, mulato, vem de mula. Quer dizer, um indivíduo infértil, é um branco que teve relação com uma negrinha, que aquela negrinha teve um filho e nasceu uma mula, né? Aí que vem a palavra mulato. E também a palavra negro vem de negar. Então o negro era a negação da raça humana. Por isso que ele era escravizado. Lógico que na visão cristã portuguesa e na visão cristã, no geral, europeia, tá? Não é na minha visão que estou falando isso.
E o índio, é o mesmo radical de índio, é o radical de indigente. Então é selvagem. Então ou ele merece a fé cristã, ou ele deve morrer, sofrer as consequências. Então olha só, para entender as classes sociais que nós temos que entender até o radical das palavras que nós usamos. Olha que louco, índio, indigente, né, selvagem, negro, negação da raça humana, e o mulato, a mula, né, a mula é um indivíduo infértil, porque a mula não pode ter filho, é um indivíduo infértil. Olha só como é legal, né? Então, esses daí nós temos a Casa Grande, nós temos os negros, lá o Ladino e Boçal, e nós temos também os desclassificados, que não se enquadra em nenhuma. Esses vão ficar com os piores também, com serviços terríveis, não com os piores, né? Mas, por exemplo, vão ir para batalhas, os próprios bandeirantes eram mestiços, né? Vão desbravar mata, capturar índio, lutar contra quilombo, também serviços perigosos, né? Para que a elite do Brasil, que não era uma elite brasileira, não existia elite brasileira, ficasse tranquila, de boa. Bom, isso vai perdurar por todo o período colonial, vem a nossa era imperial, do século XIX, e de novo nós temos essa mesma formação, o negro, lá com o escravo de ganho, com o escravo boçal, nós temos a elite. Começa a chegar já lá para o segundo reinado, né, a imprensa, logo na hora que surge o primeiro reinado, vem a imprensa, que era uma imprensa civilizadora, como meu próprio colega Vinícius, que dá aula aqui em Araras, fez uma tese de doutorado, citando a imprensa civilizadora, que era para civilizar as pessoas, como se fosse a escola, né? Então, começa a chegar alguns brancos que vão mais ali para o Rio de Janeiro, frequentar os centros urbanos, né? Essa classe começa a dar origem à classe média que nós temos. Bom, passa o período imperial, vem a proclamação da República. Com a proclamação da República e também a liberdade dos escravos, que chega exatamente um ano antes, né? Então, no dia 15 de novembro, nós temos a proclamação da República. No dia 13 de maio de 88, de um ano anterior, nós temos a Lei Áurea. Quem ia trabalhar? Os negros, quem trabalhava aqui no Brasil eram os negros. Quem era o ferreiro, o sapateiro, o calceteiro, o construtor, tudo era um negro. Só que agora eles eram livres. E esses negros eram impuros. Esses negros não eram brancos, não tinha a religião cristã realmente como a sua base de formação, porque eles vieram da África. Então o branco começa a pensar, o que a gente vai fazer? Vamos embranquecer o Brasil, né? Vamos transformar o Brasil num país mais de branco. E começa a chamar o imigrante para vir aqui trabalhar, ocupar o lugar do negro. O negro já sabia trabalhar aqui. E excluir o negro. Eu poderia falar da formação da primeira favela, da limpeza do Rio de Janeiro, das revoltas urbanas do Rio de Janeiro, que era exatamente derrubar os casebres. Olha só o racismo e a formação de classe, ela está também por meio físico, estrutural. Então derrubar aqueles casebres onde os negros moravam e colocar eles para morar no morro, separado. E aí vem uma classe, né, já no final do segundo reinado e na proclamação da República, de brancos imigrantes que vão ocupar os postos de trabalho. Ou seja, vão tirar os negros e colocar os brancos imigrantes para ocupar os postos de trabalho. E por isso, como o negro era concorrente direto, a gente estrutura uma outra classe social agora. Você tem a elite, que não se considera brasileira, que é aquela elite que veio da Europa. Você tem a classe média, que também não se considera brasileira. Pode ver, você pergunta para um cara branco, e aí, como é que é, onde você nasceu, tal, e logo ele vai falar, eu sou descendente de italiano, descendente de alemão. Ele não se considera brasileiro, né? E aí forma-se essa classe média extremamente racista e preconceituosa com os negros, porque ela vai entrar no lugar do negro e o negro vai ser expulso. Lembrando que já a palavra negro é negação da raça humana. Então se forma uma elite colonial, né? Uma elite que nós temos até hoje, que olha com total complexo de vira-lata, os Estados Unidos é bom, a Europa é maravilhosa, e tudo de lá é bom, melhor, mesmo que o Trump seja um imbecil, a turma acha que ele é bom, ele é um retardado, né? Aí você tem uma classe média, que é o chicote da elite, que vai bater nos negros e falar, ainda bem, morreu uma menina de 8 anos lá, Agatha, coitado, foi uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade, porque ela é negra.
Negro é descendente do quê? De escravo. Escravo é o quê? Mercadoria. Mercadoria. Então, quando nós enxergamos a formação das classes sociais, onde você tem a casa grande, a elite, aí vem uma classe média trazida por essa elite para embranquecer o Brasil, e depois você tem os negros, os índios, os mulatos, os desclassificados, que ficam em último plano. A gente não precisa dividir classe média, classe alta, tal. É só ver nesses 3 pontos, a gente começa a entender porque o Brasil é tão violento, mata-se tantos negros, porque nos presídios você vai dar uma olhadinha lá, você vai ver que o presídio é classista, você vai ver só negro, pobre, sem escola. A classe média, ela ganhou o privilégio de estudar, de fazer nível superior, e a elite é a que manda no Brasil, aquela que dá o chicote para a classe média bater no negro. É aquela que faz a classe média criar leis somente para prender negro. Então, entendendo essa divisão de classe, de forma simplória, eu só dividi em 3 classes a história do Brasil, pode se dividir em mais, a turma fala A, B, C, D, E, F, G, H, mas nesse vídeo eu quis dividir em 3, ressaltando a elite e a classe média, né, que é o branco que vai vir, descendente de europeu. A gente consegue entender por que dos nossos 70 mil mortos por ano, ou 60 e poucos mil mortos por ano, 80% são negros. 90% do nosso presídio, 80% são negros. Quem morre, a polícia que mais mata no mundo, brasileira, cada 10 pessoas que morrem, um é o policial que matou. E geralmente mata quem? Os negros. E por isso que aquela menina Ágata levou um tiro e morreu. Porque ela era negra, estava no bairro pobre. Então, se é negro, é descendente de escravo. Se é escravo, é mercadoria. E mercadoria eu posso vender, destruir, matar, trocar, porque ela pode ser substituída. Não tem o valor, certo? Esse vídeo é muito importante, por causa da morte da menina Ágata, eu fiz. Eu queria que vocês assistissem, tá bom? Meu nome é Haroldo, do canal Haroldismo. Tchau, tchau.